Olá, seja bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo o programa Entrevista Especial. E nesse programa você vai poder se aprofundar nos assuntos que são destaque no noticiário e entender melhor o que está acontecendo. Para isso, nós vamos contar com a participação de especialistas que também vão dar dicas importantes para o seu dia a dia. Vamos lá, então? E olha só, no primeiro semestre deste ano, o Brasil registrou uma média de 1 milhão de casos de dengue por mês, um número bastante expressivo. E os dados são do Ministério da Saúde, portanto, dados oficiais. Mais de 4.200 mortes também foram causadas pela doença, que voltou a ser uma preocupação nacional. Então, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a doutora Lúcia Awad, ela que é imunologista. Doutora, seja muito bem-vinda. É um grande prazer recebê-la aqui em nosso programa. Olá, Kleber e a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E, doutora, como eu disse no começo, esse caso voltou, essa doença, né, melhor dizendo, voltou a ser uma preocupação nacional. E parece, claro, as campanhas sempre aconteceram, a doença não é uma novidade, como, por exemplo, quando apareceu a Covid, na época da pandemia, era uma novidade. Então, como explicar a dengue ter voltado com tanta força nesses últimos meses? Olha, é uma situação bastante preocupante e alarmante esse aumento do número de casos e de óbitos. Infelizmente, o que nós temos que fazer é ter uma vistoria mais assertiva dentro das nossas casas. Mais de 70% do foco dos mosquitos estão dentro de casa, né? E uma coisa também importante que está favorecendo o aumento do número de casos é o aumento de temperaturas, mudanças climáticas, né? Por exemplo, o fenômeno El Niño, que está provocando o aquecimento global e aumento da temperatura, que é fundamental para a proliferação do mosquito. Desmatamento também favorece a proliferação do mosquito, né? Então, é fundamental que a gente tenha um registro, né? Um monitoramento de focos dentro da nossa casa, verificar se há algum foco de mosquito atrás da geladeira, naquela água parada que fica atrás da geladeira, em vasinhos de plantas, águas de piscina, poças d'água, de uma maneira geral, né? Estar sempre atento. Então, esses fenômenos climáticos, eles favoreceram a proliferação do mosquito devido a essas altas temperaturas. O outro fator importante também, que está corroborando para o aumento de número de casos, é que muitas vezes a dengue é uma doença assintomática ou com sintomas muito leves, né? Semelhante ao da gripe. Então, às vezes a pessoa está com dengue, não sabe que tem a doença, acha que é uma gripe ou uma virose qualquer, não procura atendimento médico, só que essa pessoa, sendo portadora da dengue, ela tem o vírus circulando, então ela acaba sendo um foco de transmissão, e isso também favorece a disseminação da doença. Por isso, quando a pessoa começa a apresentar algum sintoma característico, como febre alta, dores nas articulações, mal-estar, dor de cabeça, manchas avermelhadas no corpo, moleza e sintomas semelhantes ao da gripe, é importante procurar atendimento médico, orientação médica e fazer o diagnóstico para que a pessoa possa se tratar adequadamente. O tratamento consiste de hidratação e também remédios para diminuir os sintomas da dengue. Mas é importante a pessoa fazer o teste de diagnóstico da dengue até para notificarmos os casos de pessoas doentes e também as pessoas que residem no mesmo local onde essa pessoa está infectada, tome atenção e se proteja, como, por exemplo, utilizando o uso de repelente, né? Uso de telas protetoras, mosqueteiro, né, que a gente fala,
e também estar mais atento à proliferação dentro do ambiente de casa. Olha, essa resposta detalhou muito bem, com grande precisão, né, essa situação. E como você disse, né, doutora, tem a questão climática que as pessoas já não têm muito controle, depende aí mais de políticas governamentais. Mas tem um outro lado aí de questões que as pessoas podem sim tomar cuidados. E até para servir como alerta, na sua avaliação, esse aumento nos números de casos, a que se deve? Qual aí os erros mais comuns que você percebe no dia a dia que as pessoas estão cometendo nessa prevenção e podem corrigir? Então, eu acho que, primeira coisa, é atento a qualquer sintoma parecido com o da dengue. Então, às vezes, a pessoa tem uma dor de cabeça forte, começa a passar mal, ter sintomas semelhantes ao da gripe, moleza, manchas no corpo, ela tem que procurar atendimento médico e tem que fazer o diagnóstico. Por que é importante fazer o diagnóstico? Porque essa pessoa, que se ela está com dengue dentro de casa, ela acaba transmitindo o vírus para outras pessoas também, porque se o mosquito picar essa pessoa doente, o mosquito vai transmitir a doença para as pessoas que moram e residem na mesma casa e nos arredores. Então, é importante alertar a população quanto a isso, né? E as pessoas, muitas vezes, fazem descaso desses sintomas, achando que é uma gripezinha ou qualquer coisa que vai passar. Correto. A segunda coisa é a eliminação de criadouros, que são esses focos do mosquito, na própria casa e fora dela também. Então, se você observar pneus velhos na rua, garrafas com poças de água, recipientes, ou o próprio vizinho, casas abandonadas, né? Às vezes, terrenos abandonados, casas abandonadas, são o foco do mosquito ali. Então, eles têm que denunciar, procurar as autoridades, chamar os bombeiros para tomarem as devidas medidas para eliminar esses focos. Porque se o foco não é eliminado, o mosquito continua a proliferar e a transmitir a doença. E outra coisa importante, instalação de telas nas janelas, nas portas de entrada das casas, né? E também campanhas de educação dentro nas escolas, né? Eu acho que é importante as escolas conhecerem e transmitirem a importância dessas medidas preventivas no dia a dia, dentro da residência, né? Fazer uso de repelente. Se na sua cidade, na sua região, você tem registros de casos de dengue, use repelente, use tela mosqueteiro de proteção, né? E também a vacinação. A vacinação é essencial para proteção contra a dengue. E a gente observa uma pouca adesão à vacinação, né? E isso é uma coisa preocupante, porque a vacina, ela já foi testada, já foi comprovada quanto à sua eficácia e segurança. Então, as pessoas não têm que ter medo de tomar a vacina contra a dengue. Aliás, elas devem se vacinar, né? E as pessoas também, acima da faixa preconizada pelo Ministério da Saúde, devem procurar o seu médico, são pessoas de áreas de risco, ou que é importante se proteger, devem se vacinar contra a dengue, né? Obviamente, sempre tendo orientação do médico, e a vacinação, ela protege, e a gente vê que as pessoas não estão levando isso a sério. Então, eu acho que falta comunicação, tanto na televisão, nas mídias sociais, nas escolas, nas instituições de ensino, para justamente as pessoas terem a atenção que a vacinação, ela protege, e ter essas medidas de prevenção muito bem esclarecidas. Olha, por todo esse quadro que você detalhou tão bem, a sua participação nesse programa é muito importante, afinal você deu dicas muito boas e fez esse alerta que é fundamental. Bom, nós acabamos de conversar com a doutora Lúcia Awad, ela que é imunologista. Doutora, mais uma vez, muito obrigado por essa participação, que pode fazer muita diferença aí na vida das pessoas que nos assistem. Imagina, obrigada a vocês. Até logo. Até logo. Bom, é isso aí, o programa Entrevista Especial fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais.